palavra, estejam à vontade, é só sinalizar. Eu vou passar agora para o Alessandro Piccolo Acaiaba de Toledo, que é representante da Qualicop. Em seguida, eu vou passar também online para Raquel Brodsky, que é defensora pública. Boa tarde, deputada Erika Cocai, demais deputados, os colegas de mesa aqui e todos que estejam aqui nos assistindo. Fazendo aqui uma pequena correção aí, eu sou presidente da Associação Nacional das Administradoras de Benefícios, a ANAB, que nossas associadas são a Qualicorp e a Alquer, que foram aqui convocadas e que, portanto, eu as estou representando. Eu tenho em mente que, inclusive aqui à nossa frente, nós temos algumas situações aí de crianças com TEA, né? E é um assunto que, de um tempo para cá, ele vem sendo diagnosticado com mais frequência e tem trazido a sensibilidade de todo o povo brasileiro. Aliás, do mundo, né? Nos Estados Unidos e outros lugares do mundo também, esse assunto ele vem trazendo cada dia mais novas informações, cada dia mais diagnósticos mais precisos, cada dia mais tratamentos, terapias, situações atreladas à fonoaudiologia, à fisioterapia, a tudo aquilo que a gente sabe que de alguma forma ajuda, obviamente, essas crianças a manter uma condição funcional e social. Eu estou aqui com outras autoridades do assunto e peço que me corrijam se eu estiver falando alguma bobagem nesse sentido, mas que auxiliam demais essas crianças, em especial, a ter uma vida funcional e social muito mais ativa, né? E nós tivemos aí, diria que recentemente, o ano retrasado, o ano passado, uma legislação que trata aí de terapias ilimitadas. Depois a Agência Nacional de Saúde Suplementar também condicionou essa regra também como obrigatória às operadoras de saúde. E que, portanto, eu entendo super justo o motivo que faz a mobilização dessas pessoas e insistirem em manter os seus tratamentos. Eu acho importante também trazer aqui também uma visão de um lado, que eu entendo que não é a regra geral. Eu acho que todo brasileiro tem a confiança, são pessoas de boa fé, mas que infelizmente, dentro desse novo cenário de números maiores de diagnóstico, e a proliferação de clínicas que possam atender essas crianças, infelizmente nós temos tido e se deparado com situações que foi inclusive semana passada aqui deflagrada pelo deputado Celso Russomano, deputado federal, numa outra comissão que também trata deste assunto aqui semelhante, aonde foi identificado, por exemplo, uma clínica que patrocina o plano de saúde para as crianças, que patrocina o seu advogado para entrar na justiça e que cobra honorários absurdos para que possam essas crianças ter acesso àqueles tratamentos. Recentemente, eu tive a oportunidade de acompanhar uma palestra do Dr. Daniel, um médico especialista nessa área, e que também trouxe para mim, eu acho interessante ouvir essas pessoas, que, por exemplo, o tratamento que enfrenta sessões com mais de 20 horas, 25 horas semanais, não me parece ser tratamentos adequados. Eu não sou especialista, peço licença. Por quê? Porque é muito importante que nesses tratamentos a criança também divida o seu tempo entre o sono, entre a alimentação, entre o descanso e entre o convívio familiar. E quando eu olho para vocês aqui, que estão legitimamente defendendo essa situação, eu fico pensando que existem algumas circunstâncias que atrapalham essa legitimidade. Existem dezenas de outros casos que eu poderia ficar aqui citando também, envolvendo fraudes que visam exclusivamente, não os cuidados com as crianças, mas o benefício próprio de algumas clínicas, que isso precisa ser denunciado. E porque isto acaba, inevitavelmente, fazendo com que
o equilíbrio financeiro desses contratos fique prejudicado. A Agência Nacional de Saúde Suplementar está desenvolvendo um trabalho, através do seu diretor da DIPRO, Dr. Alexandre Fioranelli, muito rico e valioso, que compõe o período de 2019 a 2023, com a evolução de todas as despesas custeadas a tratamentos de autistas de 0 a 15 anos. É um trabalho fantástico que a ANS fez, salvo engano, deve concluir agora no mês de junho. Inclusive, tive autorização do Dr. Alexandre para falar a respeito disso antes de vir para cá. Eu acho que valeria a pena ver e pensar. Na qualidade de representante das administradoras, e aqui envolvidas a Qualicorp e a Alquer, que para o bem ou para o mal são as empresas que mantêm o contato e o relacionamento com os seus clientes. Nesses planos coletivos por adesão, você tem a figura da operadora, no caso aqui, se discussão, a Amil, a Qualicorp ou Alquer como a estipulante do contrato, e ao lado delas, não são uma, não são duas, são quase 150 entidades de classe profissionais, de estudantes, de crianças, todas aquelas autorizadas pela legislação da ANS para contratar plano coletivo por adesão. No caso que se apresenta aqui sobre as rescisões unilaterais por parte da Amil, eu acho fundamental, sou advogado de formação, e todos nós aqui estamos buscando, de alguma forma, uma justiça, e eu acho fundamental que nessa justiça a gente consiga enxergar e ter a lucidez de verificar qual é a condição legal de uma rescisão no nosso país hoje em dia. Para que nós possamos ter condições de lutar por um direito. No caso em específico, em planos coletivos por adesão, coletivos empresariais, há uma previsão legal, editada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a agência reguladora das operadoras de saúde e também das administradoras de benefícios, onde existe a previsibilidade da possibilidade de uma rescisão a qualquer tempo, respeitado o prazo de 60 dias e 30 dias ao consumidor. Cumprida essa premissa, feitos os comunicados e tudo mais, aí está a segurança jurídica do negócio. Se vamos discutir se isso afetou mais A, B ou C, que eu posso trazer para os senhores, como eu disse e repito, são 150 entidades de classe profissionais que foram afetadas por esses contratos. Não foram simplesmente crianças. E aqui eu devo fazer também um esclarecimento adicional para dizer que, embora as administradoras de benefícios estejam registradas perante a ANS, elas não podem, estão proibidas por força de lei de oferecer cobertura assistencial, de ser representante de operadora, de atuar como mandatária, de ter rede médica, ou seja, o que for. Pois bem, o que faz, então, uma administradora? Ela justamente, então, ela viabiliza, através da celebração de um contrato com a operadora, e oportuniza uma série de pessoas nesse país que não podem contratar ou não têm à sua disposição um plano individual, porque há uma escassez de planos individuais no mercado, que não são empresários individuais, que é uma modalidade de contratação, ou que não tenham uma empresa, não sejam funcionários de empresa. E aí, por isso que estão as categorias profissionais e os estudantes. Então, ela oferece a possibilidade de alternativas para a contratação desses planos. Ela desenha esse plano, oferece, comercializa, depois faz a gestão administrativa, ou seja, a cobrança da mensalidade aos beneficiários, com repasse às operadoras, uma discussão sobre os aspectos de reajuste, que depois eu posso eventualmente trazer quais são as ações das administradoras que trazem, obviamente, um benefício para os beneficiários em relação à questão do reajuste, mas não é o foco isso aqui, pelo que eu estou percebendo.
conferem as faturas, fazem os comunicados, fazem a movimentação cadastral. Em circunstâncias como esta que nós estamos vivendo, ao comunicar aos beneficiários, elas colocam à disposição deles, por SMS, por e-mail, por WhatsApp, e nos postos avançados das entidades, um atendimento pessoal para poder socorrer essas pessoas no sentido de oferecer a elas alternativas que estão dispostas dentro da sua respectiva entidade de classe. Quais são os outros produtos em que eu posso substituir por esse que está sendo rescindido? E dá todo o apoio. Vai atrás, inclusive, da carta da portabilidade de carências, que é o exercício da portabilidade, porque todos que têm o plano cancelado, eles têm até 60 dias para buscar um novo plano, um novo produto, sem o cumprimento de novos prazos de carência, obviamente obedecidos a algumas regras internas editadas aí pela ANS. Então, assim, ficamos aqui à disposição, não só apenas dessa comissão, como do MOAB e com qualquer outra entidade que tenha o interesse, eventualmente, de nos procurar, para auxiliá-los justamente aí no endereçamento, né, dessa causa, dessa situação, de novos produtos e tudo mais. E entendemos que estamos cumprindo o nosso dever legal e regulamentado pela ANS, certo? Essa decisão de rescisão não foi provocada pela Qualicorp, nem para a Alquer, que aqui estou representando, mas ela tem, as administradoras, o dever de recebê-las e tratá-las da maneira como o regramento legal, a regulação do setor e as normas determinam. Caso contrário, as administradoras podem, inclusive, sofrer processos internos de fiscalizatórios da ANS e, eventualmente, no limite, se descumprir essas regras, perder o seu registro. Tá? Muito obrigado. Passar a palavra para